Olá, eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar e entender o que aconteceu na semana passada para saber o que ficar de olho nesta semana. E que semaninha que passou, hein? Vamos começar entendendo o movimento do governo, por que a bolsa caiu tanto. Bora lá! Notícia aqui da Infomoney. Governo avalia licença para gasto de 30 bilhões fora do teto para bancar novo Bolsa Família, diz Paulo Guedes. Até complementando aqui na partezinha miudinha, ministro ainda afirmou que procurava solução estrutural para o aumento do programa com a reforma do imposto de renda, mas que não houve avanço no Senado. Então, aqui a gente começa a visualizar o seguinte: pandemia, a galera sem grana, desemprego, o governo tentando fazer algum tipo de manobra para ajudar a população de certa forma. Só que aí vem um conflito, né? Que quando a gente escuta esse tipo de notícia, a gente que é brasileiro está sempre atento, a gente fala, poxa, tudo bem, é muito nobre, né? Querer ajudar, querer dar um tipo de auxílio, melhorar o Bolsa Família, mas por que não corta nessa máquina pública tão gigantesca? Né? Tem tantos auxílios, penduricalhos, vi o Ricardo Amorim falando de férias de 2 meses, super salários. Então a gente não entende, né? Por que não enxuga para poder melhorar a situação e quer sempre piorar para o pagador de imposto. Então o governo tentando arrumar uma solução para continuar com o auxílio pós-pandemia, cuida da situação da população brasileira, mas fez um monte de agada, né? Não tem como defender. E aí continua aqui na Infomoney. O governo anuncia o Auxílio Brasil, que seria o programa da Bolsa Família, né? Substituto, a partir de novembro. Famílias receberão benefício transitório de R$ 400. E é aqui na letrinha miúda que também é legal, porque já faz um resuminho pra gente. Ministro João Roma disse que matéria está em construção no governo, discutida com o Congresso Nacional, mas não explicou de onde virão os recursos. Então, esse é sempre o grande ponto, né? Da onde vem o dinheiro? Essa é a questão que a gente sempre bate. Beleza, é digno, mas e aí? Quem que vai pagar? Vai aumentar imposto? Porque o governo não tem de onde tirar dinheiro, né? Se não enxugar, é aumento de imposto. Continuando. Na Infomoney ainda, comissão aprova nova metodologia para teto de gasto, limite para precatórios e caminho para o Auxílio Brasil. Então o texto muda regras fiscais e abre espaço de cerca de 83 bilhões no orçamento de 2022 para a criação do programa social de R$ 400 a 17 milhões de família. E aí aqui que rolou o caos generalizado. Por quê? O Brasil estabeleceu um teto de gasto, um limite para poder ficar com as contas, né, em dia. Aí a matemática é igual para finanças pessoais que a gente tanto adora. Receita menos despesa é igual saldo. A gente tem que manter as nossas despesas dentro da receita, né? Tem que ser inferior. Por isso que o governo brasileiro, né, já tinha colocado esse teto. Então, falar em romper o teto é um problema fiscal, é um problema financeiro, né, para o país, porque aí pode gastar à vontade e aí já era, abre margem para qualquer outro tipo de gasto, né? Então, por mais que, de novo, o motivo seja nobre, a manobra e o que está sendo feito assusta, porque fica com uma instabilidade política de forma generalizada, né? Porque se pode aumentar o teto a qualquer momento, e aí, que país é esse, né? Como que eu vou manter meus investimentos nesse país? E aí, obviamente, a bolsa, né, e os investidores reagem de forma super negativa. E aí, um dos reflexos, né, além da bolsa, depois a gente entra nesse mérito, aqui na Exame, secretário do Tesouro e Orçamento de Guedes pedem a demissão. Então, obviamente, insatisfeito com essa manobra, né? Porque todo mundo, obviamente, quer manter tudo dentro do teto, tudo bonitinho, e aí essa forçação de barra acabou ferrando. Então, gerou esse problema, desencadeando esses outros problemas, tá? E aí, continuando aqui, dentro dessa mesma fala, né, de Auxílio Brasil e tudo mais, houve um lobby forte aí, né, dos caminhoneiros, que o Bolsonaro já se mostrou próximo e tudo mais, querendo dar um auxílio. Por quê?
o combustível muito caro, ele afeta, que nem a gente vem explicando, né, uma cadeia muito importante, que é a parte de logística, de alimentação. E, obviamente, pesa para quem faz esse transporte, que são os caminhoneiros. Então, aqui a notícia da Infomoney. Gasolina sobe 40% no ano e passa dos R$ 7,00 em 6 estados. Assim, é um absurdo. Gás de cozinha também aumenta, né? E passa dos R$ 100, aponta a ANP. Então, o levantamento mostra que a gasolina registra a 11ª semana consecutiva de alteração de preço nas bombas. Diesel também acumula alta no anual de 37,99%. Então, a gente já falou que essa questão do petróleo, inclusive, é um recurso escasso. Eu acredito que no futuro vai voltar a ter esse tipo de problema, com certeza, porque uma hora vai acabar, né? E então, com a demanda, com quem está produzindo, tudo isso faz o preço crescer, e aí o preço, foi o que eu falei, desencadeia esse processo todo de encarecer o alimento, não só de produção, né, vegetais, mas também a ração dos animais. Então a comida fica muito mais cara e a inflação, obviamente, está lá nas alturas. E aí, aqui no G1, sem dizer de onde tirará os recursos, Bolsonaro promete ajuda a 750 mil caminhoneiros autônomos para compensar o aumento do diesel. Então foi o que eu estava falando. Se você pensar pelo ato em si, né, os caminhoneiros querem trazer, mas com um preço tão caro fica inviável, e se eles não trazem, para o país. E aí, lembrando, amarrando um pouquinho de história, a falha do Brasil de não ter desenvolvido uma estrutura ferroviária, né, muito melhor. Por exemplo, lá nos Estados Unidos é muito mais, e a gente fica na mão de uma única via, né, que são o transporte terrestre e de rodoviário. Tá? E aí no G1 ainda, o auxílio de R$ 400 cobre só 13% de um abastecimento, diz líder de caminhoneiros. Inclusive falou que era uma piada e tudo mais, essa fala do Bolsonaro. Então essa é uma para continuar vendo, né? Eles não aceitaram tão bem esse auxílio. E aí, o Bolsonaro vai aumentar o auxílio? Vai aumentar ainda mais o gasto acima do teto? Como que vai ser esse desenrolar? Isso que a gente tem que olhar nessa semana aí que está começando. Então, ficar atento. Mas, bora para outras notícias aqui. Falando de investimento, um dos pontos que o pessoal está medindo, né, aqui na Invest.com, mais outros bancos, né, casas de análise, os bancos normalmente têm as suas próprias casas de análise, passam a ver a alta da Selic, né, em 1,25 ponto percentual. Então, é o que eu tinha dito em algumas notícias para trás. Com o aumento da inflação tão aguda assim, eles estavam prevendo realmente subir de forma aguda a Selic para depois ir aumentando um pouquinho mais tranquilo, mas a ideia é dar essa estilingada para frear de fato. E aí, quando a gente fala em aumentar a Selic, o que tem a ver com a inflação, só rapidinho, lembra do tripé: consumo, inflação e Selic. Quando você aumenta a Selic, você diminui o consumo. Diminuindo o consumo, você acaba diminuindo a inflação. Tá? Se você diminui a Selic, você estimula o consumo, principalmente porque a Selic está muito atrelada aos empréstimos, financiamento, as pessoas conseguem consumir mais. E aí, consumindo mais, se não tem como fornecer, obviamente a inflação sobe. Então é um movimento do governo para conter a inflação. Beleza? E aí, complementando aqui, os juros, né, acima de 10% em 2022 é a previsão que eles estão tendo. Então hoje a gente está em 6,25%, já tinha ouvido falar 8%, então estão ajustando aí para 10%. A tendência é continuar subindo mesmo, pode ficar de olho nas próximas reuniões do Copom. Certo? Para terminar então, 2 pontos, antes de a gente falar da Bolsa. Bitcoin bateu a máxima histórica aí em dólar, passando 66 mil dólares o Bitcoin. Isso foi muito bom, animado pela ETF lá nos Estados Unidos, eu comentei no nosso último vídeo. Mas, obviamente, um movimento natural do mercado. Se sobe muito, o que acontece? A galera que tem a Bitcoin fala: opa, tô com um lucro legal aqui, deixa eu vender, aproveitar que tá todo mundo animado com ela. Então, na hora que você vai entrar nas moedas, em qualquer tipo de ativo, ações, né, de renda variável, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse movimento, né, de sobe muito, as pessoas naturalmente vão vender. Então, se você vai surfar essa onda,
ou você entende que vai recuar mesmo e você continua investindo depois, ou você espera essa onda dar uma passada, ou dura saber que momento, né, é o pico, e para depois voltar. E aí você compra um pouco mais na baixa. Mas eu acho mais prático, já que você está ouvindo as notícias de cripto e ficou animado e quer investir também, investe. Naturalmente você vai ver essa onda e depois voltando, né, o repique, tanto para cima quanto para baixo. E às vezes pode ser que você perca um pouquinho nessa. Mas se você entender o motivo e está confiando naquilo ali, continua comprando. Tanto que aqui no seu dinheiro, a Bitcoin zera ganhos da semana, mas segue acima dos 60 mil, que é muito bom. E aí ele coloca aqui, saiba que movimenta o mercado de criptomoeda hoje. Então justamente ele está explicando isso, né? Que as pessoas ficaram animadas, viram que estava ok, já venderam, e aí deu essa queda natural, mas ele ficou no patamar de 60, a tendência é continuar subindo, certo? Agora sim, vamos para a Bolsa para ver como que ficou essa semana tenebrosa. Na Infomoney, Ibovespa fecha abaixo dos 107 mil pontos e tem a pior semana do ano. E, obviamente, o dólar inverte alta e vai a 5,62. Então, deu aquela subidinha. Não foi tão agressivo assim o dólar com relação à oscilação da Bolsa, mas é aquele movimento que eu já expliquei de proteção. Elas são basicamente correlacionadas. Quando uma sobe, a outra cai. Depende muito de outros fatores também, mas no geral é assim que funciona. Então, a notícia da semana foi essa mesmo, o teto, né, acabou assustando todo mundo. Se confirmar isso, vai ser ladeira abaixo por um tempo ainda. Para quem está investindo, vê bastante conteúdo nosso, a gente fala bastante coisa do que fazer quando cai. Mas no geral fica calmo, tem essas proteções de forma geral, mas consulte um especialista para você não se desesperar. Beleza? Essas foram as principais notícias da semana, para a gente ficar de olho nessa aí que está começando e ver como que vai desenrolar tudo isso. E você, obviamente, eu te vejo na semana que vem. Tchau!